Olá, seja muito bem-vindo! Olá, pessoal! Está no ar o episódio 4 da segunda temporada do Conversa Segura. Nosso podcast é um espaço para você que deseja estar sempre atualizado no que há de melhor em ações, gestão e tecnologia para a CIPAT. Eu sou a Lê. Eu sou o Pedro. Todo esse conteúdo é produzido pela Wix, o sistema completo de gestão e execução de CIPAT, feito para impulsionar a cultura de saúde e segurança na sua empresa. Bom, se você também carrega essa missão de impulsionar essa cultura por aí, não deixe de nos acompanhar também no Instagram, no YouTube, no blog, no Spotify. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. É isso aí. E quando a gente fala em segurança do trabalho, né, muitas vezes já pensa em normas, né? Todas as NRs, como usar o EPI certo, os protocolos, fazer conforme o manual. E isso, poxa, é realmente muito importante. Mas algo que talvez você até já saiba é que segurança vai muito além dessas regras, né? Na verdade, depende muito de como as pessoas se comportam no dia a dia. Exatamente, Pedro. Não adianta ter todas essas normas de segurança no papel se elas não forem vividas na prática pelos trabalhadores. E quem é responsável por inspirar e engajar essas pessoas? Normalmente são os líderes, né? Então, quando os gestores dão o exemplo, isso cria um impacto profundo no comportamento de toda a equipe. Exato, não consegue falar de cultura de segurança sem faltar a liderança. Se a liderança não está comprada, realmente fica muito mais difícil, né? Imagine só, você está numa obra e o líder da equipe chega sem usar o capacete, onde precisa. Por mais que haja uma norma, é obrigatório, não vai dar certo, né? E apesar de sabermos que a participação da liderança é fundamental, muitas vezes é um desafio abordar esses líderes e cobrar um engajamento genuíno. Às vezes eles não dão essa importância, né? Mas, sobretudo, há estratégias eficazes para conquistar essa parceria e engajá-los da forma certa. E é por isso que o nosso tema de hoje, do nosso episódio, é segurança comportamental e liderança. Como engajar líderes na promoção da cultura de saúde e segurança no trabalho. A gente vai discutir como os líderes podem ser os principais agentes de mudança, ajudando a criar uma cultura de prevenção e cuidado com a saúde e a segurança de todos. Como sempre, para essa conversa, trouxemos uma especialista que entende tudo sobre o papel da liderança na segurança comportamental. E ela tem mais de 20 anos de experiência em grandes empresas, já atuou na implementação de projetos complexos de segurança, uma verdadeira referência no setor. Seja muito bem-vinda, Jaqueline Fernandes, que atualmente é gerente de saúde e segurança do trabalho na CSN Mineração. Jaqueline, é um prazer te receber aqui. Olá, bom dia. É um prazer estar com vocês, poder ter esse momento aqui. É uma honra ter recebido o convite de vocês. Espero poder compartilhar um pouquinho aí, né, da minha experiência com vocês e ajudar nessa evolução da segurança do trabalho. Certamente será uma conversa muito rica. E aí, para a gente começar, conta um pouco da sua experiência, na sua trajetória nessa área da segurança, principalmente com as lideranças, para quem está em casa entender por que a gente te trouxe aqui para falar desse assunto. Bom, eu já estou na área de segurança do trabalho, já vou fazer 25 anos o ano que vem, já estou na área de segurança. Então, minha trajetória, eu comecei como técnica em segurança do trabalho, né? Trabalhei por 11 anos em 3 empresas diferentes, na parte tanto de empresas de serviços gerais, como montagem mecânica, obras civis, e depois na parte de gerenciamento de grandes projetos. E há 13 anos estou na CSN Mineração, onde, de fato, assim, eu vejo que foi meu maior diferencial, onde eu consegui trazer toda essa experiência antes e colocar ela em prática no dia a dia, né? Eu comecei na CSN Mineração como engenheira de segurança do trabalho, depois passei para coordenação de equipes e projetos corporativos,
e há 4 anos estou como gerente de segurança do trabalho. Consigo hoje ter uma equipe de mais de 100 pessoas, não só na mineração, porque também tem a parte de porto, e também uma parte de energia que está espalhada aí pelo Brasil. Então, é a parte portuária que fica no Rio de Janeiro, a mineração em Minas Gerais e energia no Rio Grande do Sul. Então, eu fico aí transitando nesses sites aí e com uma grande equipe aí ao meu lado também, né, fazendo toda a diferença. Maravilha. E quando a gente fala, né, em segurança comportamental, que isso realmente significa no dia a dia, né, das empresas? Como a liderança pode influenciar diretamente o comportamento dos trabalhadores? Como que isso funciona? Como que você utiliza desse recurso que são a parceria, né, as parcerias com as lideranças, como uma ferramenta fundamental, né, no dia a dia? Bom, eu acho que para a gente começar a falar sobre essa questão dessa parceria, a gente precisa entender também um pouco sobre essa questão de segurança comportamental, porque é muito comum escutar, às vezes, após um acidente, alguém fala assim, foi um acidente por desvio comportamental. Mas, e assim, o que é esse comportamento, né? Por que ninguém sai de casa pensando que vai se acidentar? Quando você fala dessa forma, dá uma sensação de que a pessoa decidiu se comportar assim. Se comportar assim, exatamente. Há 10 anos, nós começamos a fazer uma mudança significativa dentro da empresa, que foi que a liderança entendesse que o seu liderado, né, ele não tem... Porque às vezes a gente pensa assim que o empregado ele tem livre-arbítrio, e não é verdade. Porque o Pedro mesmo falou no início sobre NRs, né, falou aí um pouquinho sobre essa questão de... Hoje nós temos 38 NRs, né, 46 anos já de NRs também presentes para a gente. Então, assim, de fato, nós temos NRs para tudo. E quando não temos, as empresas criam os procedimentos, criam diretrizes, né, internas, exatamente para melhorar ali, assegurar alguns gaps que pode ter em algum processo. Então, pensar que o trabalhador ele tem um livre-arbítrio para fazer escolhas é muito complexo. E que ele decidiu se acidentar, por exemplo. Então, nós começamos a fazer um trabalho muito grande com a liderança de que nós precisávamos, na realidade, reforçar os comportamentos que nós queríamos dentro da empresa. Né? Não de, por exemplo, as nossas regras de ouro, né, gestão de consequências, nós não falamos o que não fazer, e sim o que fazer. Então, foi um trabalho de reforçar o que nós queremos que o trabalhador faça. E um grande desafio, o Pedro falou aí também, né, me perguntando, começa também dentro da própria segurança do trabalho, porque nós somos muito ali de seguir as regras, né, de pensar... Rígidos, né? Rígidos, exatamente. Muito rígidos. Então, eu vejo que essa mudança de paradigma também é muito importante para essa mudança um todo. Porque o comportamento, você vai moldando ele, né? O tempo todo, nós somos dirigidos por nossos comportamentos que a sociedade determina, que a família determina, que a comunidade onde você está inserido... Os colegas ali também fazem. Os colegas, né? Às vezes uma vez nós tivemos um evento e que a gente percebeu que o empregado faltou pedir ajuda. Né? Então, assim, por que ele não pediu ajuda, né? Durante as análises ali, por que ele não pediu ajuda? Porque nós identificamos que existe entre os colegas
que aquele que às vezes pede ajuda é tido como menos qualificado. Menos qualificado. Então, ele se sente um pouco constrangido, às vezes, em pedir ajuda e se coloca numa situação, às vezes, de risco por não ficar mal com os outros colegas, né? Então, isso também influencia ali naquele comportamento. Ele não decidiu machucar, mas também decidiu não ficar mal com os outros colegas, né? Então, isso é muito... É complexo, né? É muito mais difícil mudar comportamento e cultura do que mudar regra, do que fazer seguir regra e ter simplesmente um protocolo de sim ou não, né? Realmente, falar de comportamento é um assunto muito profundo. E as lideranças entram como aí, né? Quais são esses desafios para engajar os líderes nesse assunto tão importante que é essa mudança de comportamento? O que você já enfrentou de desafios? O que você pode trazer para a gente nesse sentido de engajar os líderes? É difícil? É fácil? Não, não é fácil. Mas, assim, não existe, eu acho assim, não existe uma fórmula pronta. Eu percebo isso com essas novas empresas que eu acabo entrando como, apesar de fazer parte de um grupo, né, onde eu estou inserida, mas são culturas totalmente diferentes. Então, assim, eu vejo que cada local exige uma estratégia diferente. Isso é importante, mas a base de tudo é trazer a liderança para construir o seu modelo de segurança. Se você chegar achando que é dona do mundo, que aquilo que funcionou aqui em Minas vai funcionar lá no Rio Grande do Sul, não vai. Então, é importante você trazer a liderança para que eles sentam com você, veja eles trazerem os desafios que eles têm no dia a dia e você ir mapeando essas necessidades, entendendo como que você vai conseguir trazer para dentro daquela empresa, daquele site, ou mesmo uma pequena empresa, né? Como colocar ali. Então, participação. Eu vejo assim que a liderança é fundamental nessa construção. E pensar que um modelo que funciona muito bem em outra empresa que eu vou conseguir trazer e implementar aqui da mesma forma é grande erro, porque tem várias coisas que influenciam. E eu percebi isso durante o tempo que a liderança participando de idealizar as ações, né? O que vai ser colocado primeiro? Comprar ideia também, né? Exatamente, porque aí eles se sentem parte daquele projeto, né? Eles veem que foram as ideias deles que foram ouvidas, né? E, claro, aí usando a nossa experiência, exatamente, né? Envolvidos ali no planejamento, nos tempos e movimentos também, porque você tem que ter essa análise, né? O que é melhor colocar agora ou daqui a 2 ou 3 anos. Então, você precisa também ter essa ideia. Mas, de novo, vejo que participação, e não só da média e alta liderança, principalmente a liderança ali de base, de chão de fábrica, ela precisa muito ser ouvida para que ela compre aquela ideia e perceba assim, poxa, eu fiz parte, eu sugeri isso, né? E não, por que não colocar? Isso aqui vai diminuir o meu probleminha lá na frente, né? Então, eu vou até um pouco mais a fundo, porque existem os líderes que são líderes de forma clara, né, que está ali no papel, que eles ocupam um cargo de liderança, mas existem os líderes que são líderes por natureza dentro dos grupos sociais, ali dentro dos colegas, dos trabalhadores, e às vezes são líderes sociais mesmo. Então, tem pessoas que são referências que todo mundo olha, todo mundo admira, ou que conduzem o grupo, e esses líderes, eles também fazem diferença no comportamento das pessoas. Então, é muito importante ter essa visão de que quem são esses líderes e até mesmo de envolver os próprios trabalhadores nesse planejamento para que esses líderes que tomam frente normalmente, já é uma coisa natural para eles,
também conduzam esse comportamento de uma forma positiva, né, Jaqueline? Sem dúvida. Nós temos até um programa que a gente chama de segurança na prática, que é exatamente trazer esses líderes informais para que, como eu disse, demonstrar para eles qual o comportamento que nós esperamos deles, já que eles são referências, né? Às vezes uma referência técnica ou às vezes até uma referência moral ali dentro, pelo tempo de experiência que tem dentro daquele setor, né? Então, ele é importantíssimo, sim, e principalmente ouvir, né? Porque a segurança do trabalho, se ela não souber ouvir essas pessoas, realmente torna o processo mais difícil. E essas pessoas são amigas e não inimigas, né? Só para concluir esse raciocínio de corrente. Desculpa, Pedro. Porque pelo visto já são duas lições que a gente tira aqui hoje, né? Uma é que você, ao invés de chegar para a liderança e falar que, ó, é assim, você chama, vamos sentar aqui, legal, vamos criar aqui juntos esse plano para a gente ver como que vai ser. E o outro ponto é sobre, ao invés de falar, não pode fazer isso, realmente explicar, criar, né, essa comunicação, digamos assim, para o público mais amplo, do que fazer, né, qual é o comportamento esperado. Daí, em relação a esse segundo ponto, não sei se você pode abrir, né, detalhes ou dar exemplos. Antes a gente comunicava dessa forma. Depois, agora com essa nova comunicação, a gente comunica esse mesmo tema dessa outra forma. Como que isso funciona na prática, assim, só para ficar mais claro essa nuance? Eu até citei um exemplo da nossa gestão de consequências, que antes ela tinha regras, eram 15 regras, por exemplo, e que é proibido usar álcool e drogas, é proibido. E nós mudamos esse formato para definir que somente executar atividades livre de substâncias, né? Então, assim, demonstrar da forma afirmativa, não da forma negativa. Porque todas as vezes, né? Vamos olhar se uma criança, por exemplo, quando você fala com ela que não pode, ou se eu falar com vocês, não pense uma maçã, você tende a pensar naquilo, né? Porque o nosso cérebro, ele é muito criativo, e aí as mensagens, elas se tornam, às vezes, contrárias daquilo que você quer. Então, além da gestão de consequências, as nossas análises de riscos, elas sempre tendem a ter essas palavras, os procedimentos operacionais, sempre ter a palavra do que fazer, do como fazer, e não do que não deveria ser feito. O bloqueio de energia somente operar quando bloqueados as energias perigosas, né? Somente entrar em áreas restritas quando capacitado e autorizado. Então, nós tentamos mudar essa forma de falar, e temos também os nossos informes, os nossos materiais que acabamos divulgando no dia a dia, de alguma lição aprendida de algum acidente, e sempre o que fazer, né? O como fazer. Isso é muito importante até para a forma com que a segurança no trabalho é percebida. Porque, às vezes, a segurança fica transmitindo essa mensagem de ser uma mandona, uma área que é só restritiva, né? Que me atrapalha de alguma forma, que me impede de fazer várias coisas. Então, essa transformação da comunicação, ela para de transmitir essa mensagem de como se vocês fossem um diretor de escola que fica só colocando regras, mas que, pelo contrário, cuida da saúde, cuida do bem-estar, quer o melhor do outro, está alertando para um bem maior. Então, é uma comunicação mais da positividade. Faz muito sentido e até com as lideranças também, essa comunicação faz diferença, né? Não é simplesmente trazer os líderes falando das coisas negativas, mas do bem que a segurança bem implementada pode trazer se eles pararem para pensar mais naquilo, focarem na área da segurança. Ajuda a liderança a comunicar com os seus liderados, né? Porque além da parte de segurança, como você citou, de ser a que fala não para tudo, né?
é bem assim, como eu falei, tem 25 anos já nessa área, você percebe assim que houve uma evolução, mas ainda temos muitos empresários que ainda pensam a segurança apenas como uma forma de cumprir a legislação, é fato, né? Eu participo de alguns debates, até quando tivemos essas grandes alterações nas NRs aí, há uns 4 anos atrás, e a gente via muito assim, como nós estamos talvez assim num outro nível de segurança, mas você nunca deixar de pensar que ainda tem empresários que precisam das regras para que aquilo ali seja realmente um direcionador e que traga realmente segurança. Então, você também tem que dosar isso, né? Porque quando eu contrato um fornecedor para trabalhar para mim, eu tenho que ter essa coisa clara também, né? Que ele não vai estar no mesmo patamar. Então, como que eu vou fazer para que esse prestador de serviço ele encaixe dentro dessa roda, né? Que já está ali girando e com outro pensamento. Então, é um outro trabalho também grande que é com os prestadores de serviços, né? Que tem tanta importância. A nossa estatística ela é sempre composta, né? Nunca só próprios, né? E sim uma estatística composta para que a gente veja realmente como que está o todo, né? Assim, vamos supor, você chegou numa planta, numa unidade e viu que, poxa, aqui claramente para as lideranças aqui, segurança é obrigação legal e secundária aqui, né? Qual que seriam os primeiros passos, assim? Como é que você começa a contornar e trazer isso da forma certa? Olha, A resposta de milhões. Certamente. Eu já passei por essas situações, sim. Não é da noite para o dia, te garanto. É um trabalho que você começa pequenininho, trazendo principalmente ali a média liderança para dentro do jogo, mostrando para elas que a forma de trabalho não está correta, né, como nós estamos idealizando ali. E daí você começa a fazer reuniões semanais com as equipes, palestras sobre o papel real da liderança, do cuidado com as pessoas, né? Eu sou muito fã da Juliana Blake e falo, né, que cuidar é um trato nosso. Sigo bem essa ideia de colocar isso junto com os líderes, firmando esse compromisso com a liderança, que por mais que talvez o CNPJ não ache que aquilo é importante, mas o CPF acha. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade também enquanto humano, né? Não o cargo, mas de trazer essa questão para, poxa, a empresa talvez não é importante para ela, mas para nós é importante. Para nós tem que ser importante. Ninguém quer sair daqui e olhar para trás e ver que eu contribuí para que alguém se acidentasse ou que eu não fiz nada para que as pessoas não se acidentassem, né? Então, é bem assim mesmo de tentar conscientizar, muita conversa, muitos exemplos, porque eu falei, né, que também a segurança do trabalho ela tem que passar por essa transformação, porque todas as vezes que eu vou fazer uma palestra ou vou fazer um trabalho com a liderança, eu sempre começo pela segurança do trabalho. Porque se ela não tiver nessa mesma página que estou idealizando, não vai adiantar, porque ela vai ser um contrário lá, né? Eu vou conversar com as lideranças, vou conseguir engajar alguns, mas e no dia a dia? Se o meu técnico, o meu engenheiro que está lá em campo, que está no dia a dia junto com aquelas pessoas, não tiverem também com esse mesmo pensamento. Então, eu colocaria isso, conversar, demonstrar o papel da
da liderança e não levar para a empresa, mas e sim da questão humana, né? De qual o legado que eu quero deixar, que seja 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 ou 13, como eu estou, né? Qual que é o legado que eu quero deixar nessa minha passagem? Eu vou muito nessa linha. E você pode compartilhar com a gente alguma história, algum case de onde você trabalha, assim, e em que a liderança foi capaz de transformar a cultura de saúde e segurança dentro da empresa, assim, de algum gestor, algum líder que você viu na prática fazendo a diferença ali em motivar essa cultura? Eu sempre cito esse exemplo, tá, Lê? Eu tive um engenheiro que trabalhou, um engenheiro civil, e que ele era um líder muito difícil, ele não tinha as questões de segurança muito ali na prática, era entregar, né, sem observar as questões de segurança. E aí eu conversei com, na época, o gerente da obra e sugeri que colocássemos ele de presidente da CIPA. Mas ele falou assim, mas justo essa pessoa, né, que não tem contribuído, exatamente. E aí eu fui convidá-lo, expliquei para ele, né, qual que seria o papel dele, e aí eu observei nesse momento, porque ele tinha que levar as pessoas a praticarem, né, liderar uma equipe só para olhar a questão de segurança, e isso fez uma transformação muito grande nele. Eu lembro que uma vez um técnico dele chegou na minha sala para pedir uma FISPIC. Eu falei assim, não, deve estar sonhando, pedindo FISPIC, né, uma coisa assim. Não, foi o nosso querido que pediu para buscar e tal. Então, assim, eu percebo assim que foi uma estratégia de colocá-lo na frente, de ser aquela referência, né, de presidiar ali um grupo de CIPA, na época devia ser umas 16, 20 pessoas, e que ele teria que dar essa condição. Então, ele foi meio que obrigado a ver a segurança de outra maneira, né? Então, assim, eu acho que esse foi um case, assim, interessante, que eu vi a transformação dia a dia dele, né? De presidiar uma reunião, porque depois, no dia a dia, ele não podia ser contrário ao que ele estava falando, né? Então, foi bem interessante. Muito interessante mesmo. Não, maravilha. Ou seja, a terceira dica do dia, joga a pessoa que talvez joga contra no meio do fogo e vai dar certo. Deixa ela contribuir pra gente. Não, legal demais. E assim, pensando em alguém que já identificou aquele ambiente, que, poxa, uma pessoa que realmente tá lá hoje trabalhando mais focado na norma mesmo e quer mudar a abordagem dela com esse olhar comportamental, né, de envolvimento das lideranças e tudo mais. Quais são os primeiros passos, assim? Como é que ela começa? Como é que ela dá essa virada? Porque deve ser difícil, né? A pessoa que já está acostumada com aquela rotina de documentação, da assinatura, do documento, e agora vai ter essa abordagem completamente diferente. Como é que seria essa virada? De novo, é um trabalho árduo, demorado. Se houvesse uma mudança, uma transformação rápida de qualquer cultura de segurança, seria assim, né, o sonho de qualquer profissional prevencionista. Mas eu não vejo que é dessa forma, principalmente em grandes organizações, porque aí sim os movimentos são difíceis, às vezes demorados, mas vamos pensar assim, pela parte da segurança do trabalho. Eu indicaria a primeira coisa que essa pessoa que quer mudar, lê o livro Os 5 Princípios do Desempenho Humano. Ele vai fazer uma transformação aí na vida desse profissional.
porque ele de fato faz você ver a segurança de outra maneira, de não só somente essa questão de regras, né? Entender que as pessoas vão errar, que as pessoas vão... que tem várias coisas que influenciam o comportamento delas, né? Então, tem 5 regrinhas nesse livro que é muito interessante, que eu deixaria aí como dica para esses profissionais. Aliás, em todas as minhas reuniões que eu faço e tenho essa oportunidade, eu falo, leia esse livro, porque ele me transformou também, me ajudou a ver outras formas, né, da segurança do trabalho. Então, eu sempre indico ele. E para a gente concluir como uma última pergunta nesse assunto das lideranças, deixa um recado para as pessoas que trabalham com segurança para que elas não desistam de engajar e motivar os líderes nesse processo. Tá, eu vou contar uma situação. Em 2009, nós tivemos um acidente e foi um acidente grave que trouxe algumas fatalidades, né? E eu lembro que eu falei assim com a minha irmã que eu estava muito decepcionada, né, por ter acontecido aquilo. Falei assim, a gente trabalha tanto. E ela me disse a seguinte coisa: Jaque, se com vocês aí acontece, imagina se você não estivesse. Então, eu guardo muito isso para mim. Foi uma lição que serviu para mim, que eu penso que a cada dia que eu saio da empresa e que não aconteceu um acidente, que as pessoas foram para casas melhores, eu fiz parte disso, né? Então, não desanimar nunca. E se não estiver dando certo numa empresa, pula para outra, né? Eu falo assim, a gente precisa estar feliz para que o seu trabalho seja motivador para você mesmo. Se você não está feliz onde você está, não está te trazendo a satisfação que deveria trazer, né? Porque o trabalho tem que trazer essa satisfação, tem que trazer essa melhora, sair todo dia melhor. Vá para outro, vai ser feliz em outro lugar, porque sempre tem alguém que te merece. Maravilha. Faz todo sentido. Vamos pro ping-pong? As últimas perguntas aqui? Vamos lá. Então, o nosso ping-pong são sempre 5 perguntinhas rápidas que todo convidado responde no final dos episódios. Então, para a gente começar, conta um erro que quem trabalha com segurança não pode cometer na CIPAT. Na CIPAT? Comunicação. O principal de uma CIPAT precisa ser a comunicação, né? Eu vejo que se as pessoas não souberem o que fazer para que aquela informação chegue até o chão de fábrica, a sua CIPAT não funcionou. Uma prática que você nunca mais quer deixar de lado em campanhas em geral. A prática... de trazer a realidade, né? De trazer as pessoas refletir sobre o que elas estão fazendo. A campanha ela não pode ser técnica, tem que ser uma coisa que... Por isso que é uma campanha, ela tem que sensibilizar as pessoas. Então, eu acho que sempre tem que ir mais nesse lado da questão de sensibilização. E se você pudesse dar um conselho para si mesma lá quando você estava começando a sua carreira, o que você diria para você mesma? Que você está no caminho certo. Se eu pudesse me reencontrar lá atrás, eu diria isso, você está no caminho certo, porque eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tenha tomado no trabalho, porque eu acho que cada decisão, elas fizeram eu ser quem eu sou hoje, que erradas ou certas, mas me mostraram o caminho a seguir. É um caso divertido de CIPAT que você nunca mais esqueceu, assim.
Alguma coisa já aconteceu que marcou? É uma coisa que a gente não faz mais em CIPAT, que nós trouxemos uma vez uma equipe de teatro, e eles traziam uma conotação para segurança muito de brincadeira, né? Acho que até pensando assim numa questão lúdica, mas não sei se é uma questão divertida, mas era para ser divertido, mas para mim foi um erro da nossa parte pensar naquele momento, porque você tem que tratar a segurança do trabalho com a importância que ela tem, né? Não como brincadeira, entende? É uma disciplina como a mecânica. De adulto para adulto? Exatamente. É igual a mecânica, igual a financeira, né? Então, tem que ser tratada com seriedade, dada a importância que tem. Você pode passar a mensagem de forma lúdica sem que ela seja colocar as pessoas de forma vexatória ou de outra forma infantilizada, exatamente. Nós não podíamos concordar mais, nós também somos a favor de uma segurança que fala de educação mesmo, de adulto para adulto, de forma centrada, né? E para a gente concluir, você vai completar essa frase para a gente, que é a nossa frase de ouro dessa temporada. Eu propago a cultura de saúde e segurança porque... Para mim é uma missão de vida. Para a gente também. Então, com muito conteúdo rico, que certamente quem conseguiu escutar, absorver, anotar, vai conseguir transformar mesmo esse contato com as lideranças e mexer nesse comportamento, que é uma palavra tão importante no contexto da segurança. Então, Jaque, muito obrigada. Com certeza as pessoas vão sair daqui dispostas a engajarem mais com as lideranças e você com certeza contribuiu muito para que a cultura de saúde e segurança fique mais fluida dentro das empresas. Eu que agradeço pelo convite da Wix e vejo que vocês estão no caminho certo, porque eu sempre falo que informação é prevenção. Então, e parabéns aí por essa oportunidade de colocar tantos convidados, né, que eu venho acompanhando aí da primeira temporada, trazendo informações super úteis aí para o nosso dia a dia. Parabéns mesmo. E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço também. Muito obrigado pela presença. Também nem vi passar esse episódio tão sensacional. Você foi contando as histórias, dando essas dicas tão práticas e aplicáveis no dia a dia. E para você que quer já saber um pouquinho, dar uma espiadinha de como vai ser o nosso próximo episódio, veja aí o que preparamos para você. E assim, uma organização que aprende é aquela que ensina um para o outro, que troca ao longo do seu dia de trabalho, entendeu? O trabalhador que se sente à vontade para contribuir, receber uma contribuição de um colega, cara, ele ganha, o outro ganha e a empresa também ganha, sai todo mundo ganhando nesse negócio. Então, acho que a coisa mais bonita que a gente pode fazer em termos de colaboração, em termos de produtividade e educação, é realmente permitir que a gente consiga trocar, aprender e realmente fazer o que a gente precisa fazer, que é entregar, né? Tá todo mundo ali para isso, para entregar. Bom, eu já tô animada para a estreia desse próximo episódio, que vai ao ar daqui 2 semanas. Então, fique de olho aqui no canal e se esses assuntos te interessam, veja todas as nossas redes sociais que estão listadas aqui na descrição desse vídeo. Isso aí. E dentre tantos aprendizados, conte aqui nos comentários qual ponto da nossa conversa você achou mais valioso, mais fez a diferença para você. O Conversa Segura de hoje chegou ao fim. E eu te espero no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Até, gente!